Nesse vídeo eu quero falar sobre uma coisa que é muito importante no tratamento da sua ansiedade. E que, se você não considerar isso, provavelmente a sua ansiedade ela não vai melhorar. Mesmo que você faça terapia, mesmo que você tome medicação, isso tende a não melhorar. Se você não conhece, muito prazer, eu me chamo Albano, sou psicólogo, trabalho com pessoas que sofrem com transtornos de ansiedade e hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre alguns fatores que, se você não prestar atenção, a sua ansiedade ela não vai melhorar. Ambiente. Você já parou para pensar que não adianta nada você tomar medicação, você fazer psicoterapia, você tratar a parte cognitiva da sua ansiedade, tomar medicação para poder tratar a sua ansiedade, sendo que você não controla os ambientes em que você faz parte? Esse é um fator que você tem que prestar muito atenção. Aqui no consultório, no meu dia a dia, eu sempre pego no pé dos pacientes em relação a isso, porque isso é uma coisa muito importante. Às vezes a gente não para pensar que um cabeleireiro é um ambiente, a academia é um ambiente, as redes sociais elas são ambientes em que você tem acesso todos os dias, a sua família é um ambiente, a casa do seu namorado ou da sua namorada também é um ambiente. E você já parou para analisar como esses ambientes eles afetam a sua saúde mental? Principalmente se você é uma pessoa ansiosa. Não adianta você querer ter efetividade no tratamento da sua ansiedade se você vive em ambientes que fazem mal para você, que acabam impactando de forma negativa a maneira como você se sente. Eu sempre falo que o ansioso ele tem por si só um senso de desvalorização, uma percepção sobre ele mesmo de desvalorização muito grande. E se ele não toma cuidado com isso, ele acaba se inserindo dentro de contextos que não são contextos que vão levar ele a se desenvolver. Isso está acontecendo com você? Se estiver acontecendo, se você conhece alguém que lida com a vida dessa forma, deixa aqui nos comentários que vai ser bem interessante para mim entender um pouquinho mais isso. É muito importante para mim entender um pouquinho mais isso e no que eu puder ajudar eu tô aqui à disposição. Então, a partir de agora, começa a prestar atenção. Como que é o seu grupo de amigos? O seu grupo de amigos, ele acaba influenciando de forma positiva a sua vida, a forma como você se sente, ele gera desenvolvimento para sua vida ou pelo contrário, você sente que você tem que comprar coisas que você não quer para poder estar inserido dentro desse contexto, você sente que você tem que estar em lugares que não fazem sentido para você para poder estar dentro desse contexto. O que você estuda, por exemplo, é algo que você escolheu, o curso que você faz, a sala de aula em que você faz parte, o grupo que você faz parte dentro da faculdade, é um grupo que você escolheu ou isso foi gerado porque você quer causar um bom impacto nas outras pessoas, por uma cobrança familiar? E aí a gente vai também para o grupo familiar. Como que é a sua relação com o seu grupo familiar? O seu grupo familiar ele é um grupo que estimula você a se desenvolver ou são pessoas que na verdade eles te desmerecem quando você não atinge a expectativa deles ou de algumas pessoas aí dentro do grupo ou do pai ou da mãe ou de algum irmão, eles desmerecem quem você é ou demonstram estar decepcionados com você e isso faz você se forçar a tentar ser da forma como as pessoas querem que você seja. É extremamente importante aprender a se afastar desse tipo de coisa. E aí você pode falar assim, pô, Albano, mas eu vou me afastar do meu pai, eu vou me afastar da minha mãe, eu vou me afastar do meu irmão ou da minha irmã. Sim, se for necessário, é preciso que você se afaste dessas pessoas, para que você primeiramente consiga se fortalecer, para que você consiga encontrar o seu norte e a partir disso voltar a ter a relação com essas pessoas. Porque dificilmente uma pessoa que tem, por exemplo, um pai que é um pai que não reconhece os próprios erros. Eu já atendi algumas pessoas que têm esse tipo de problema, que é um pai que ele tem um senso, uma percepção sobre si mesmo como se ele fosse uma pessoa que não errasse, que ele fosse uma pessoa perfeita, que ele não precisa pedir desculpa, que toda vez que o filho ele faz alguma coisa que vai contra o que esse pai considera ser o ideal, ele de certa forma age de forma ruim com esse filho, e isso vai fazendo com que essa pessoa ela vá minando a personalidade dela, vai fazendo com que ela vá minando a saúde mental dela e consequentemente ela vai se sentindo culpada por não conseguir atingir as expectativas desse pai, por não ser boa o suficiente, e isso acaba impactando na forma como ela se percebe. Então, quando ela tem a relação com as outras pessoas, ou quando ela vai para outros lugares em que ela faz parte, ela sente que ela vai ser julgada, que as pessoas não vão gostar de quem ela é, tudo isso por conta dessa relação disfuncional que ela desenvolveu. Por isso, é muito importante você prestar atenção nos ambientes em que você faz parte.
A partir do momento que você se afasta desses ambientes e dessas pessoas, você tem a oportunidade de começar a se observar mais. Aqui no consultório eu sempre brinco com os pacientes que o norte, ele não é para fora, o norte, ele é para dentro. Você deve pautar a sua vida, você deve balizar a sua vida, não no que faz sentido para as outras pessoas, mas no que faz sentido para você. Mas quando você está inserido ou inserida em ambientes que não são saudáveis para você, você tem a tendência de se adequar a esses ambientes. E aí você não percebe o que faz sentido para você, você acaba não percebendo o que faz bem para você e você acaba cedendo a essas demandas desses ambientes. Então, se você quer ter um corpo melhor, é óbvio que você tem que andar com pessoas que cuidam mais do corpo. Se você quer se desenvolver intelectualmente, é óbvio que não adianta você ficar o dia inteiro nas redes sociais, vendo coisas que não vão agregar na sua vida. Se você quer ter mais saúde mental, não adianta estar dentro de um contexto de vida, de um ambiente que é um ambiente disfuncional, que é um ambiente que faz você se sentir mal com quem você é, que não considera as suas características positivas se elas não vão de acordo com o que essas pessoas querem. E para isso é importante que você se afaste, para que você se fortaleça, se entenda mais, tenha uma percepção melhor sobre você, e aí então você, se for necessário e se for escolha sua, você volte a fazer parte desses ambientes. Então, a partir de agora, começa a prestar atenção. Quais são os ambientes em que você faz parte? Como você se sente dentro desses ambientes? Lembrando que a rede social também é um ambiente. Quais são as pessoas que você segue? Essas pessoas, elas geram um impacto positivo na sua vida, ou você se sente cobrado, sente que você está atrasado na vida, sente que você é uma pessoa que não tem sucesso, sente que você é uma pessoa que não tem valor algum? Por isso é muito importante, toma muito cuidado com esses estímulos que esses ambientes geram para você, e começa a ter uma percepção melhor de como você se sente diante dessas pessoas e desses ambientes. E também nas relações, acaba se percebendo um pouquinho mais nas relações, essas relações que você tem, elas fazem bem para você, elas não fazem bem para você, por que elas fazem bem, por que elas não fazem bem. E assim, se não faz bem, tenta ter a tendência de se priorizar. Primeiro você, depois as outras pessoas. Isso é muito importante. Para que você tenha saúde mental, é importante que você tenha um determinado nível de egoísmo, que você pense primeiro em você, porque a partir do momento em que você tá bem, você tem a possibilidade de gerar o bem para as outras pessoas e para os ambientes em que você faz parte. Então, a partir de agora, começa a monitorar isso que eu falei para você, porque não adianta nada você tomar a medicação, fazer a sua psicoterapia e não mudar os ambientes em que você faz parte. Primeiro, não ter percepção sobre os ambientes que você faz parte e não mudar os ambientes em que você faz parte. Não ter a percepção da forma como eles te afetam e continuar tendo exposição a esses ambientes. Então, por isso é muito importante você focar nisso. Por um outro lado, tem uma história que eu quero contar para você que você entenda como você também pode impactar o ambiente de uma forma positiva. Tem um amigo meu, na minha época entre a fase de adolescência e vida adulta, eu não tinha muita condição financeira, e esse meu amigo, ele imprimia currículo para mim e me levava junto com ele para poder entregar o currículo. E eu lembro que o meu primeiro emprego foi por conta de um currículo que ele imprimiu para mim. Então, essa pessoa, ela poderia me julgar, falar, pô, eu tô evoluindo aqui na vida, tenho meu carro, tô procurando um emprego melhor, eu vou ficar andando com esse cara que não tem nada? Só que na verdade não, ele enxergou em mim uma vontade de querer crescer, uma vontade de querer mudar, de querer mudar a minha realidade, e ele contribuiu para isso. E assim, se você quer criar um ambiente bom, é importante também aprender a identificar amigos, pessoas que estão próximas de você e que você pode ajudar para que essas pessoas evoluam e para que elas façam parte do seu ambiente, e para que esse ambiente ele se torne algo melhor. Só que entendendo que você não é babá de ninguém, você não tem que ajudar nenhum marmanjo que não tá querendo mudar de vida, que não tá demonstrando que realmente tá querendo. Mas você também pode fazer o seu ambiente se tornar um ambiente melhor. A partir do momento que você tem uma análise mais ampla sobre as pessoas e sobre como os seus ambientes são, você tem a possibilidade de ajudar pessoas que realmente podem valorizar aquilo e impactar a vida dessas pessoas de uma forma positiva. Então, você não é uma pessoa que está passivo diante desse ambiente, você é uma pessoa que pode ter uma proatividade dentro desses ambientes, tanto se afastando quanto intervindo dentro desse ambiente e fazendo com que os seus ambientes eles se tornem ambientes mais saudáveis e, consequentemente, impacte de forma positiva na sua ansiedade.
Eu espero que essa reflexão desse vídeo tenha feito sentido para você. Se você gostou, curte, compartilha para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Espero ter ajudado, espero que esse conteúdo faça sentido para você. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer para mim estar lendo. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!